Porque Belo Horizonte é uma cidade diferente das outras nesse ponto. Eu acredito que não há outra igual. Ela tem uma cidade oficial e uma cidade oficiosa, por causa do plano do Arão Reis. Outro erro que se fala muito sobre Belo Horizonte é que Belo Horizonte foi construído no Arraial do Curral del Rei. Ele já tinha deixado de ser Curral del Rei quando entrou na disputa. Em 1890, o presidente do Estado, o João Pinheiro, a pedido dos moradores, mudou o nome do Arraial do Curral del Rei para Arraial de Belo Horizonte. Então, porque primeiro discutiu-se muita cidade, muita coisa, mas quando se firmou em 5, Belo Horizonte já entrou como o Arraial de Belo Horizonte. As 5 são as 5 localidades, né? Que é Juiz de Fora, Várzea do Marçal, Várzea do Marçal e Paraúna e Belo Horizonte. Até que, muita discussão, aquela coisa, o Congresso, aquele tempo tinha o Congresso Mineiro, né? Hoje a Assembleia. O Congresso Mineiro teve que se reunir em Barbacena, porque o pessoal ameaçou de colocar Ouro Preto, colocar uma bomba no Congresso, aquela coisa toda. E foi decidido, então, por um voto, Belo Horizonte ganhou de Várzea do Marçal. Mas o relatório do Arão Reis, que aliás é uma peça muito perfeita, ele escolheu 5 auxiliares muito bons, porque ele era formado pela Escola Politécnica do Rio, que era uma das melhores, e ele escolheu para trabalhar com eles os melhores colegas de turma. Tanto que tinha gente do Brasil todo, dos engenheiros que vieram trabalhar aqui. E deu para várias turmas estudar. Belo Horizonte, quem estudou foi o Samuel Gomes Pereira. Tá uma rua até lá, com o Samuel Pereira, é o nome dele. Eles fizeram levantamento de tudo, do clima, mandaram, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, estudar o clima na Bélgica, tem umas lâminas com fungos que mostram que aqui é um local muito propício a alergias, por causa desses fungos no ar. Estudaram tudo, foi muito preciso. E no relatório final que ele manda aí para o presidente Afonso Pena, ele opta por Várzea do Marçal. Ele acha que as duas estão em boas condições, mas Várzea do Marçal melhor. Por quê? Era mais plana, ia ser mais fácil, serviço de terraplenagem, e tinha mais área de propriedade do Estado, terrenos devolutos, que não, quer dizer, ia diminuir as desapropriações. Mas o Congresso, não se sabe porquê, as más línguas falaram que, uns ainda falam aí, que foi porque o Congresso não queria sair de Ouro Preto, os congressistas e tal, os deputados, que eles optaram por Belo Horizonte, que assim o governo ia achar difícil, não ia fazer. Mas ele fez, levou a quadro. Então a lei, chama Lei número 3, adicional à Constituição do Estado. E essa lei diz assim: fica designado o Belo Horizonte, quer dizer, o Arraial, o Belo Horizonte, para aí se edificar a sede do governo do Estado. Depois o artigo 2º fica dado prazo de 4 anos para isso, para a sua execução. Essa lei é de 12 de dezembro de 1894. É o nome da Avenida do Contorno. Que a Avenida do Contorno não tem nome oficial. A primeira coisa que ela não tem nome oficial, não existe uma lei, um decreto, uma resolução, nada dando nome. Ele é que no relatório que ele mandou pro presidente, ele explicava como é que foi feito. Ele não explica grande coisa, não. Eu falo sempre eu brinco que o relatório dele não parece relatório de técnico, parece relatório de jornalista, de cronista. Porque ele não explica por que ele adotou aquele partido técnico. Ele não queria dizer que se influenciou no plano de Washington, com certeza. Mas ele fala assim, que criou a zona urbana, a suburbana e a zona de sítios. E fala, essa zona suburbana é separada da zona urbana, envolvida por uma avenida de contorno. Quer dizer, a avenida seria uma avenida perimetral, é a função dela. Como nós temos avenidas perimetrais, radiais, sanitárias, essas coisas. Então isso que era. E esse nome perdurou até 1940. O cadastro que o Juscelino fez foi um cadastro perfeito, consta na planta, Avenida 17, eu falei Avenida 17 de Dezembro, que é o nome oficial. Mas falar Avenida 17 de Dezembro ficou muito complicado e ficou contorno, era Avenida de Contorno, o povo fala Avenida do Contorno. Então o que ele criou? Outra coisa que o povo pensa é que ele ficou só a zona urbana. Não, ele criou a cidade completa. Ela tinha então 3 zonas. A zona urbana, que é essa envolvida pela Avenida do Contorno, a zona suburbana e a zona de sítios. A zona suburbana tinha aproximadamente 8,8 quilômetros quadrados. Não era tão grande assim. A outra tinha em torno, também,
arredondando, 25 quilômetros quadrados, é 24.900, 25 quilômetros quadrados, e a zona de sítios 17,4, em total dá de 51 quilômetros quadrados. Vê que era uma área bem pequena, né? Que hoje o município tem 332, mas aí, então, essa zona urbana é que foi a que mais aparece, porque a segunda, que é a suburbana, foi muito modificada, e a terceira nunca chegou a existir. Mas a zona urbana é isso aqui, isso era propaganda no cadastro técnico municipal, e eles pegaram quase toda, que você vê, com a particularidade que acompanhou as plantas do Arão Reis e até 58 em Belo Horizonte. Ele desenhou a planta invertida, com o sul para cima e o norte para baixo. Que aqui é o sul e aqui é o norte. Então você vê que está tudo aqui. Ela era dividida em 14 seções urbanas, cada uma limitada por avenidas. Essa aqui é uma parte da planta dele. Só que abre aqui. Como é que vocês veem com esses números grandes, marcadas assim? Olha só, 1, 2, 3, 4, ó, terceira, quarta, vai até a 14ª. Começa aqui, ó, perto da estação, a praça da estação é que divide. Mas não é muito, é 1, 2, 3, 4, aí vai, volta e tal, depois vira para aqui. Essa zona, apesar das modificações, ela está apreciavelmente conservada, que você vê que reconhece. A gente reconhece na planta de hoje, ó. Isso aqui é uma planta da prefeitura de propaganda, tem que só mostrar o contrário. Você vê que, ó, tá apreciavelmente conservada, né? Agora, houve muita modificação. Essa zona, então, se dividia em 14 seções urbanas. Não estão aí. E ela tinha suas vantagens, do ponto de vista urbanístico, tinha suas vantagens. Tinha muita área verde, que apesar de ter diminuído muito, eu acho que ainda dentro da Avenida do Contorno ela ainda é satisfatória. Outra vantagem é a largura que ele deu para as avenidas e para as ruas. A principal foi o Pena com 50 metros, as outras com 35 e as ruas com 20 metros. Isso para a época foi um avanço. Ele não podia prever mais, porque eles falam assim, como é que ele ia ficar? Mas a cidade não cresceu naquele tempo. São Paulo levou 4 séculos para atingir 200 mil habitantes. São Paulo entrou no século XX com 200 mil habitantes e foi fundado em 1554. Foi depois de que surgiram uma porção de fatores, a República, a luz elétrica, várias coisas que foram surgindo e que a cidade cresceu. Isso aconteceu com Buenos Aires, com todas as cidades aqui. Mas tinha essa vantagem da área verde, essa vantagem da largura e o zoneamento, porque ele fez o zoneamento, ele botou cada coisa no seu lugar, o palácio, as secretarias no outro, o serviço disso, catedral, tudo que interessa uma cidade, a área ele fez um zoneamento que não foi implantado. Agora, tem as desvantagens que eu acho. Ele ignorou completamente a posição dos cursos d'água. Isso já havia na época engenheiros sanitaristas, como Saturnino de Brito, que projetou Santos. O curso d'água tem que ficar dentro de uma avenida sanitária. E você não pode forçá-la a fazer muita mudança, porque ele não faz mesmo. É o caso do Arrudas, ali perto da estação, fazer ângulo reto. Você viu um curso d'água fazer ângulo reto? Ele vai, não vira mesmo. Aquele que passava ali, você não pegou essa fase, mas eu peguei na fase que a escola de arquitetura, todo o tempo de chuva era inundada pelo corte que passa do acabamundo, e o natural dele era entre mais ou menos as ruas Pernambuco e Paraíba. Ele jogou ele lá em cima para o professor Moraes. Tinha um canal lá. Resultado, tempo de chuva, ele queria voltar para o leito dele. Então isso foi imperdoável. Isso é uma falha imperdoável dele. Outra falha é o excesso de área de ruas e de avenidas. Hoje as melhores disposições falam em 20, 25% de área, numa gleba loteada, 20 a 25% no máximo de área de logrador público. Aqui em Belo Horizonte, no centro, o professor Lincoln Continentino, eu fui até assistente dele, era uma indústria urbanista, foi assistente na escola de engenharia. Ele calculou em 35%. É muita coisa. E isso, em consequência, gera outro problema, o excesso de cruzamentos. Tá vendo? A Avenida Afonso Pena, cada uma vê uma rua assim e outra rua. De modo que esse excesso de cruzamentos, que mesmo com o trânsito, que não era o que era inconveniente. Mas o duplo xadrez também ajuda o excesso de cruzamento. E o duplo xadrez. Agora, esse duplo xadrez, ele copiou de Washington, porque nunca antes na história do urbanismo tinha havido
esse caso da superposição de duas malhas ortogonais. Havia o traçado ortogonal, você deve ter estudado, vem lá dos assírios já usava, o Egito já usava, depois Grécia e Roma oficializaram, principalmente os romanos, né? O cardo, o decumanos e tal. Mas as duplas foi invenção do Lanfin quando projetou Paris. Paris não, quando projetou Washington. Porque ele achava isso, que a linha reta, ângulo reto, não dá boas perspectivas, não sei o que e tal. Então ele lançou duas malhas. E o Arão Reis copiou em Belo Horizonte pior. Porque em Washington, as avenidas não são tantas como aqui. E também o terreno lá é mais propício. Aqui não tinha, ele não levou em conta o terreno. Então Belo Horizonte saiu de Ouro Preto, quer dizer, a capital saiu de Ouro Preto para evitar o terreno montanhoso. E veio ter rumo aqui de 27%, a Noresta, aquele da escadinha, aquela Tupi de São Paulo, naquele trecho que eles descem para pegar Amazonas, aquele tobogã da Contorno. Quer dizer, então, isso foi uma falha muito grande dele, né? E houve até um desacerto dele com o Saturnino de Brito, tanto que ele, 4 meses depois da planta aprovada, ele deixou Belo Horizonte, o Arão Reis. Porque o Saturnino fez uma ligeira modificação nesse plano dele, lançando as avenidas, esses cursos d'água e avenidas. E ele não concordou, porque ele valorizou a simetria antes de tudo. O urbanismo francês, aquelas praças estelares. Por exemplo, a Praça Raul Soares é uma imitação pálida, mas da Praça da Estrela em Paris, né? E lá são 16 avenidas que convergem, aqui são 4, né? Seriam 4. Dá 8 com uma para cada lado e tal. Mas para isso, por exemplo, a Avenida Augusto de Lima está desviada de um quarteirão para pegar, que quando ela podia ser continuação de outra avenida, só para poder formar a estrela. Você vê aqui essa Carandaí. A continuação dela é a Guajajara, que é rua. Por que se ele tivesse continuado uma avenida só? E tem uma porção de inconvenientes. Tem avenidas aí criadas só para fazer simetria com outra. Uma, por exemplo, acho que é o Olegário Maciel, ali tem a Rua Guarani, tem outra avenida aqui, quer dizer, uma pra cá, o Iapoque é típica, ela tem que sair de cá porque tem outra de lá, imitação do urbanismo francês, aquelas praças também que eles chamam em leque, era o caso ainda no centro, Álvares Cabral, que foi modificada, né? De modo que até isso mesmo, antes da vida por causa desse desprezo à parte física, a cidade começou a ser modificada antes da implantação. Porque 4 meses depois da planta aprovada, em 15 de abril de 95, ele alegou doença e não sei o que e tal, e largou. Mas para mim, o que dizem mesmo é que houve briga entre ele com o Saturnino de Brito, porque ele foi construir porto no Rio de Janeiro, ele eletrificou o porto, não sei o que, continuou trabalhando. E evidentemente não morria de amor por Belo Horizonte, porque ele morreu em 1936. Só voltou à cidade uma vez, de repente, para dirimir uma dúvida qualquer aí. Quer dizer, tudo leva a que foi isso. Mas ou seja, a própria. Francisco Bicalho nessa história. Qual? Francisco Bicalho. Aí entra o Francisco Bicalho. Aí entra o Francisco Bicalho, que foi quem realmente implantou a cidade. A primeira coisa que o Francisco Bicalho pediu ao presidente foi para não construir as secretarias onde estava projetado, porque elas não eram na Praça da Liberdade, não. Elas eram aí onde está o Colégio Arnaldo. Era uma praça triangular onde elas iam ficar. Aí ele foi ficar, e eram 3 secretarias só. Imagina naquele tempo para que ficar tão longe. E outras modificações. A Avenida do Contorno mesmo, ela não pôde ser aberta aqui nessa seção de Gutierrez, por aqui, ó. Ela vinha aqui, ó, esse trecho aqui. Ela entrou aqui e saiu aqui. Aqui é a Barbacena, da antiga. Porque isso aqui era um brejo. É um brejo onde depois ficou a cidade jardim, aquela área de agricultura, do então até a própria teve que ser mudada e várias outras coisas tiveram que ser mudadas por causa do plano dele. Isso dentro da zona urbana. Na suburbana nem se fala. Agora, o plano tinha suas vantagens, como eu digo, e infelizmente muita coisa não foi implantada. Ele colocou uma praça em cada ângulo do parque. Na verdade, que eram praças triangulares, né? Cortada pela avenida. Essas praças não existem mais nenhuma delas. Além dessas, tinha essas pequenas aqui. Que as praças eram 24, só foram implantadas 13. 13 não, 13. 11 não deixaram, não foram implantadas. E agora quase todas elas foram muito modificadas em área, extensão. Essa que é do quartel, que eu falo, era aqui, ó. Era a Praça Floriano Peixoto, que é hoje Floriano Peixoto, chamava Belo Horizonte. Ela era um triângulo aí.
Eles cortaram aqui, na hora de construir o quartel, cortaram aqui, completaram o quarteirão e ela ficou assim, pequenininha. Outra que era enorme era Rio Branco, onde está a rodoviária, foi muito diminuída. Várias soldados, e sem contar de nome, elas todas mudaram. Só a única que não mudou de nome de lugar foi a da Liberdade. Porque as praças tinham nome na maioria de datas. Datas que só interessavam. Por exemplo, 14 de fevereiro era Raul Soares, que foi data de uma lei do Estado, outra era uma lei disso, lei daquilo. E data que foi instituída a comissão consultora. Isso quem é que vai... 14 de fevereiro não é a constituição da comissão consultora, não? Não. É a aprovação do projeto, então. Não, é de 1691, é uma lei estadual. Então, umas até foi difícil de descobrir essas datas, eu tenho isso aí anotado. Mas aí poucas ficaram. Agora outros foram mudar mesmo. Tinha 14 de julho, que acabou, depois virou 13 de maio, depois virou Diogo de Vasconcelos. Aqui, várias mudaram 3 vezes de nome, né? Agora, e no total, o plano era um plano muito altamente cívico, porque ele ligava, por exemplo, o poder executivo, representado pelo Palácio, ao poder legislativo e ao poder judiciário. Eu tenho uma plantinha também dessas propagandas que mostra isso aqui. A Praça da República. Aqui, ó. Era a Praça da Liberdade ligada através da Avenida da Liberdade à Praça da República. Olha que bonito. Porque aqui ficava Afonso Pena, aqui era o Palácio de Justiça, do lado de cá, e o Congresso Mineiro, que naquele tempo tinha. Hoje fica o Congresso, a Justiça fica do lado de cá, e aqui a Prefeitura, Correio e tal. Essa área aqui era toda para prédios públicos. Por isso é que a rua que passa aqui, que é a Goiás, no plano dele não recebeu o nome. Porque não precisava, era tudo uma área pública. Mas essa praça mesmo, em 1912, não era a prefeitura, não era o governo do estado. Porque quem mandava na prefeitura era o governo do estado. O primeiro prefeito eleito que Belo Horizonte teve foi depois de completar no cinquentenário. Porque antes tudo era o governo do estado que escolhia. E continuou a mandar, o estado construiu a capital. Mas eles fizeram isso, tá vendo? A Praça da República, a avenida começava aqui, ó, da Liberdade, que hoje é João Pinheiro. E é a tal plano em leque, ó, saindo uma aqui e outra uma avenida para cá, que é típico do urbanismo francês, muito usado em Versalhes. Eles prolongaram ela até aqui, em consequência sobrou um pedaço aqui, outro pedaço aqui. Esse pedaço aqui foi vendido para o governo federal, foi a Delegacia da Receita, até hoje é a delegacia, e o lado de cá foi vendido para o Automóvel Clube. Que aí mudou, a praça era um retângulo maior nesse sentido, hoje era um retângulo aqui, ó, porque ela só tem esse pedacinho. Mas então o plano dele, ele ligava esses 3 poderes, tinha um simbolismo, e todas essas ruas, essas avenidas tinham esse simbolismo. Daqui, por exemplo, o Palácio do Governo ligava também pela Avenida Brasil, aqui as secretarias, depois com a Secretaria de Estado, a parte municipal, que era na Praça Raul Soares, ia ser os órgãos da administração municipal. Era muito interessante, foi esse zoneamento que ele fez. Isso tudo acabou, porque eles modificaram tudo e tudo modificou. Mas de um modo geral, a parte urbana está respeitada, com exceção da 14ª urbana, que é essa aqui, que foi profundamente modificada, foi a primeira a ser modificada, porque, em primeiro lugar, porque ela era cortada por uma linha férrea, em curso d'água. Uma linha férrea atravessou o parque, você imagina. Essa parte do parque foi desmembrada lá, tirada lá. E foi toda modificada, ela hoje é uma legião na zona urbana. Aqui você pode ver, porque a zona urbana, as ruas foram traçadas no sentido aproximado, bem aproximado, norte, sul, leste, oeste. E as avenidas a 45 graus, formando um ângulo a 45 graus com ela. E essa não, você pode ver que essa aqui, ela não tem nada a ver. Os traçados das ruas dela não são nem nesse sentido, nem outro. É uma legião. E tem o beco Zé Geraldo, hoje chama as ruas São Geraldo, mas é beco e não sei mais o que. E todas tem tudo irregular. E com consequência desse traçado irregular, a rua Itajubá é a única que atravessa, passa da zona urbana para a zona suburbana, mas com largura menor. Certas peculiaridades que tem por causa desse traçado dele. A rua Goiás também, que recebeu o nome muito mais tarde, é a única rua de estado, com o nome de estado, que corta outra rua de estado, a Bahia. Porque elas são todas paralelas. Como de índio também acontece a mesma coisa. A Guarani, ela corta 2 ruas de índio, quando as outras todas são paralelas. Porque parece que isso foi introduzida a nomenclatura depois. Porque ele fez isso. Como a planta estava desenhada
com o norte para cima, com o norte para baixo, a numeração, a nomenclatura começou aqui, de cima para baixo, nessa posição, e da esquerda para a direita. Então começou, as ruas vêm. Primeiro seria o primeiro estado, o Amazonas. Mas como as avenidas já tinham sido, elas receberam o nome primeiro, e Amazonas homenageava o Rio, a rua chamou Manaus. Depois vem a segunda, Grão-Pará, que era o nome do antigo do estado do Pará, e Maranhão e por aí afora. Chega lá, quando para São Paulo seria Curitiba, seria Paraná, Paraná também já é nome de Rio, foi a Curitiba, e assim por diante. Ele chega e pegaram, depois da Mato Grosso, tem aí uma cidade ainda de Minas, porque falta, Araguari, Juiz de Fora, Ouro Preto, são 5 cidades aqui. As avenidas, as ruas, então, a maioria das avenidas tinha o nome de rios, os nossos rios, que quase todos desapareceram. Esse aqui, Carandaí, é uma exceção. E Carandaí, acho que o Iapoque, são muito poucos. Os mais foram todos mudados por decreto, o tempo do Otacílio, era o tempo que não tinha Câmara. E as avenidas, infelizmente, eram 2 nomes lindos, Itacolomi, Barbacena e Mantiqueira. A Mantiqueira hoje é Alfredo Balena, um professor ilustre, professor da Faculdade de Medicina, mas nem brasileiro era. Era italiano, veio para o Brasil com 5 anos. E a outra, a Itacolomi, virou Barbacena por isso, porque ela era enorme no traçado aqui, ó. A Itacolomi, ela ia de contorno a contorno. Mas como a contorno não pôde ser aberta aqui, virou aqui, ela ficou só com os pedaços daqui para cá. E depois, com a modificação da Amazonas, ela ainda perdeu mais um pedaço aqui, porque a Amazonas terminava na Barbacena. Aí o que acontece? Mais tarde, resolveram dar o nome da rua Barbacena, que é também ainda na zona urbana, para Tenente Rui Brito Melo, que morreu, não sei se foi numa revolução aí, e o povo de Barbacena, que já era um povo altamente politizado, protestou. Foi a Câmara, entrou no meio, e aí a prefeitura ficou apertada, falou, montanha não reclama, vamos dar o nome de Barbacena. E Barbacena ficou importante, que é a única cidade do interior que tem nome dentro da zona urbana de Belo Horizonte. Mas isso são consequências da... O Jardim Zoológico, por exemplo, eram 6 quadras destinadas ao Jardim Zoológico. Ele não foi construído, foi loteado normalmente, um pedacinho aqui, que é justamente essa ponta aqui, foi o Minas Tênis. Tanto que o coro que passa aqui chama o coro do Zoológico. Passava aqui, vocês não lembram que vocês são novos, quando a canalização foi o Carone que fez, tinha essa bonita. Canalização do coro do Zoológico. Muita gente não sabe por que é. Porque ele chamava o coro do Zoológico. Ele vinha aqui, ele chegava, ele atravessava Afonso Pena, como aquela, onde está o edifício Fernão Dias, sabe qual é que é, né? Sim. É Rua Alfredo Balena, a avenida, enquanto aqui passa o Instituto de Educação, um triângulo aqui, o outro triângulo em frente, aquilo era uma praça. Como essa praça não foi construída, eles lotearam, mas antes de ser construída a praça, o coro passava ali por debaixo. Aí eles tiveram, depois de mudar, voltar o leito, e passar por aí mais perto para pegar o parque. São essas coisas que é na cidade, que o traçado da cidade é que explica. Agora, vamos passar para a zona suburbana. A zona suburbana, ela era formada, vou falar, de lotes enormes. Olha o tamanho dos lotes dessa zona suburbana. Ela era destinada à área de lazer, para sítios, casas. Olha, cada uma delas aqui vale por 4 da zona urbana. Você imagina que o tamanho, cada quarteirão da zona urbana tem 14.400 metros de área. Agora imagina, e elas têm em torno mais ou menos de 30, 32 quarteirões. 4 delas para um lote desse, imagina que tamanho que era um lote desse. Eles tinham as dimensões em hectares. Então, por causa disso, ela quase não tinha rua. As ruas da zona urbana eram muito poucas e estreitas. As mais largas tinham 14 metros. Era 14, 12, 10. Quer dizer, se essa zona não tivesse sido planejada quando ele fez a de cá, quando a zona urbana estivesse ocupada, os padrões urbanos já seriam outros. Mas isso ainda atrapalhou mais a cidade. Porque aí, os terrenos aqui ficaram caros, o pessoal que tinha comprado essas chácaras começou a lotear para a gente. E a prefeitura foi inépta, não tratou de fazer uma legislação. Então, resultado, tinha as ruas, mas não tinha área de lazer, não tinha área para escola, não tinha nada. E aproveitando essas ruas estreitas que elas têm, todos os bairros lindeiros a contorno, quer dizer, que começam aqui, que vêm dessas zonas suburbanas, eles têm o acesso a eles é rua estreita. É Rua do Ouro, 14 metros, Rua Carangola, todos, não tem jeito, porque é o Mogol, elas são continuações de rua da zona urbana às vezes. Piuí, mas porque aqui já diminui, porque eram as ruas que existiam.
até poucas delas guardam a direção, porque também aqui foi desastroso a falta de olhar a topografia. Olha aqui, a Rua do Ouro, nessa aqui ela aparece. Olha a Rua do Ouro aqui, ó. O contorno está aqui. Ela galgava a serra numa linha só. Agora vê se pode, acidentado com ela hoje, toda cheia de curva, ele tinha marcado aqui. A Niquelina também era continuação de Brasil, também era uma reta só. Que por baixo deve estar Brasil, acho que é por aqui. Foi modificada. Tudo teve que ser modificado. Porque esse plano dele, poucas, por exemplo, a Piuí, ela tem mais ou menos o traçado que era, a Leopoldina, mas quase nenhuma delas. E outra consequência também de separar dessa numeração deles, é que a numeração das ruas, os números das casas, se deu da contorno para dentro, aqui, daqui para dentro, e do corpo da contorno para fora. Então acontece, você vai pela rua, uma série que eu conheço bem, morei 70 anos lá, você vai pela rua Cláudio Manuel, que é a rua da zona urbana, 20 metros, o lado direito é esse, o lado esquerdo é esse, subindo para a serra. Chega lá, atravessa o contorno e entra na Estevão Pinto. Aí contaram, a Estevão Pinto começa dali, então o lado inverte. Aqui é começo desta, não, é o contrário, te falei. A Cláudio Manuel é que começa de lá, da contorno para cá. Então o lado direito dela, aqui, é esse, o esquerdo aqui, e vindo para a cidade. A outra é vindo para lá, o lado direito desse é o esquerdo, o outro e vice-versa. Isso acontece para os lugares, Borés com Ouro, a Serra, a Bahia com Carangola, por causa desse negócio. Vê que coisa mais estranha. Quer dizer, aqui começa porque elas se encontram pelos começos, assim, uma vindo para cá e outra vindo para lá. Mas até que é interessante, né? Pensar que a contorno dá origem a toda a rua. Não, a contorno é um marco em Belo Horizonte. A contorno como se diz, é quase uma característica de Belo Horizonte, e ela marcou muito a cidade, porque durante muitos anos o pessoal técnico da prefeitura, de fora, todo mundo achava, dentro da contorno tem que ser melhor, tem que ser mais largo. Quando abriu uma avenida fora da contorno, era sempre mais estreita, assim, todas, a Pedro II foi com 25 metros de largura, toda, uma exceção foi a Amazonas, que já conseguiu 35 metros, mas as outras todas mais estreitas, porque fora do contorno. A própria Afonso Pena, quando foi prolongada lá para cima, era 35 metros. Cá embaixo do Automóvel Clube, mais ou menos naquela região, você de carro, olhando assim, então você vê quando as luzes estreitas, assim, quando a avenida começa a estreitar. E mais ainda, quando ela foi prolongada aquele trecho lá mais para cima, o pessoal, muita gente queria ela com 25. Aí de 50 para 35, 25. Souza Lima não, vamos fazer com mesmo. Aí continua, lá chama Agulhas Negras, mas com a mesma largura. Ela diminui para 35 ali perto do Parque Municipal, então? Depois... Não, ela diminui depois que passa a contorno. Para 35. Até lá, dentro da contorno inteira. Dentro da contorno é 50. Aí diminui para 35. Aí depois a Agulhas Negras queria... Não, queria o 25, mas até os 35 aí Souza também. Lima não deixou. Agora, hoje que nós temos uma Cristiano Machado com 50 metros, até mais, que até que responde a adaptação, porque era um absurdo, a maior avenida larga onde devia ser Afonso Pena. O pessoal fala que essa síndrome de contorno, tem que ser tudo melhorado para dentro da Avenida do Contorno. Então, Belo Horizonte ficou uma cidade diferente. Você vê, por exemplo, as cidades antigas, europeias e tal, que a parte externa, a periferia, bem traçada, tudo dentro daquela parte antiga, acesso medieval e tal. E aqui não, aqui dentro ainda é menorzinha, tem mais alto, forte, saiu daqui, é a coxa de retalho. Porque o pessoal começou a dividir esses lotes de cada um do seu jeito. E sendo que o próprio governo primeiro modificou, o governo do estado, era em 1912 mais ou menos, ele criou nessa zona colonial de Sítio, ele criou as colônias. Adalberto Ferraz, Afonso Pena, Bias Fortes, e depois modificou a planta da zona urbana, por exemplo, da suburbana, a primeira, a segunda, a sexta, a sétima e a oitava, elas tiveram modificações bem grandes para introduzir os núcleos coloniais. Aqui, por exemplo, eu até desenhei aqui a tinta, aqui era a sétima seção suburbana. E entrou esse núcleo colonial Américo Werneck, isso aqui era a divisa do núcleo colonial, e eu desenhei ele aqui. Sabe o que é isso hoje? A Rua Salinas. Isso que explica por que a Rua Salinas é toda torta, porque ela era a divisa. Aí modificou, ficou um pouco, então, outro dado aqui também que entrou, agora, isso foi a terceira não, porque a terceira ficou reservada muito tempo, que era a área pantanosa, aquilo,
Aí depois foi vendido uma parte para o Gutierrez, que era o Leonardo Gutierrez, um espanhol, onde ele fez o loteamento. Outra parte ficou a Cidade Jardim, era a colônia, aí já foi o governo que loteou. A quarta e a quinta não tinha, se transformaram aqui na ex-colônia Carlos Prates, que é aqui, ó. Essa divisa aqui é da ex-colônia Carlos Prates. E mais tarde juntou-se a Fazenda do Calafate. Aqui, ó, eu escrevi aqui, ó, divisa da fazenda com a Fazenda do Calafate. Atual Rua Pedra Bonita. Então, na prefeitura, a Rua Pedra Bonita que divide o Calafate do Carlos Prates. Agora, o pessoal fala Prado, fala não sei o quê, mas esses nomes todos foram criados depois. A Serra, por exemplo, quer dizer, já é evidente, porque tem a Serra lá. O Santo Antônio, por causa da igreja de Santo Antônio. Igreja dá nada para mudar nome de coisa. Mas, oficialmente, se vocês forem procurar, quando você tem que procurar primeira seção suburbana da Serra, por exemplo, que divide a Rua do Ouro. A direita da Rua do Ouro é a primeira seção suburbana, a esquerda é a oitava. Porque elas são 1, 2, 3, até encontrar aqui a oitava. E a Santa Efigênia tem uma parte da oitava e tem uma parte da ex-colônia Bias Fortes. A Bias Fortes, então, está lá em Santa Em Santa Efigênia. Efigênia. Não tem nada a ver com a Serra, não. Então, Agora, o Córrego isso- do Cardoso está lá em Santa Efigênia. Cardoso também, né? é. Só que isso tudo não é oficial. Isso, a prefeitura mesmo, ela aceita oficioso, que é oficioso, porque ela não vai dar o nome de uma rua na Serra e chamar de primeira sucessão suburbana, que ninguém sabe. Fazer desapropriação de um terreno no Santo Antônio e falar lá de tal, do Caterão do Santo Antônio. Não, o proprietário, ele tem a escritura dele, é como ex-colônia, ou como sucessão urbana ou sucessão suburbana. Tanto que durante muito tempo, quando eu entrei para a prefeitura mesmo, tinha lá a ficha para o sujeito pedir coisa, pedir qualquer informação, alinhamento, lote, quarteirão e designar, lote, quarteirão e seção, porque eles conheciam a seção. Depois é que passou, hoje já tem bairro, colônia, tá? Mas existe, o Carlos Prates parece que conservou, mais ou menos, mas lá é ex-colônia Carlos Prates, agora fora aí o povo chama de bairro Carlos Prates. Agora o Prado não existe, aqui para nós de tudo foi Calafate existe porque era a fazenda do Calafate. O Gutierrez também não existe, é a terceira seção suburbana. Então a maioria desses bairros não existe. Agora alguns, mais tarde, foi subdividido, por exemplo, uma parte da segunda seção suburbana, deu o bairro Sion. O proprietário chamou de bairro Sion e tal, essa ficou. Tem uma parte lá que ainda é segunda. Tem os bairros novos, já tem nome. Outra característica que ficou é que esses bairros em toda a contorno, que são justamente considerados Serra, Santo Antônio, Cruzeiro, que são os tradicionais, e aí depois Floresta, aqui do lado da Lagoinha, Floresta, Renascença, Lagoinha Bonfim, aquela parte das mais antigas, que a cidade começou por aqui, mas modificou tudo. Não tem nada a ver com o traçado, você pode dar no traçado de hoje. O cemitério mesmo perdeu, ele está um pouquinho menor. A divisa hoje passa por aqui assim, mais ou menos. Ele perdeu um pouquinho. E o cemitério, ele não tem nome oficialmente, ele é o cemitério municipal, que era o único. Mas como a rua chama Bonfim, Rua do Bonfim, em homenagem ao município, que aqui todas as ruas têm nome de municípios, ele chamou o cemitério do Bonfim, já o da Saudade, batizado de Saudade. Os viadutos, o Santa Teresa chama viaduto Arthur Bernardes, e o da Floresta chama oficialmente viaduto dos Viajantes, foi o Juscelino que deu o nome, ninguém fala. De modo que eu falo que Belo Horizonte é uma cidade diferente, que as outras não são assim, né? Não tem... tudo é oficioso e oficial. E às vezes cria problema, viu? Porque a pessoa fica. Eles gostam, é comum querer, mora no tal, que acha o bairro mais importante. Por exemplo, ninguém fala que mora no Comitê. Fala que mora nas Mangabeiras. Mas Mangabeira é só do lado esquerdo da prolongamento da Afonso Pena. Do lado direito ali já é o Comitê. Que era uma companhia de construção de terrenos, chamada Companhia Mineira de Terrenos e Construções. Então ela fez uma sigla do Comitê. E a Ferrobel? Bom, a Ferrobel foi criada pelo Amitas para explorar minério de ferro dentro aqui. A Ferrobel é uma coisa que acabou. Mas ela teve uma importância na formação do bairro da Serra? Não, a Ferrobel é muito posterior. É? Nossa, foi a Ferrobel do Amitas de Barro, deve ser... É pequena, é uma pequena mineração? É, muito pequena, e acabou. É ali na entrada do Parque Da Mangabeira. o Parque da Mangabeira. Ele foi criado depois, ele foi criado pelo Maurício, né? Isso é quanto é que foi, gente? Eu tenho que fazer as contas. Maurício de Souza, 1980, alguma coisa assim? 82, que deixou a prefeitura, por aí. É. De modo que é assim. Não tem, então, nenhuma interferência, nenhuma relevância a Ferrobel na Não, formação nenhuma. da Serra. A Serra, a importância dela foi mesmo essas A Serra era um bairro de chácaras.
Durante muito ela custou muito a desenvolver, porque ela ficou um bairro aristocrático. Porque era, o clima ameno, tudo atraiu principalmente estrangeiros que vinham aqui. E as pessoas mais ilustres da cidade durante um certo tempo moravam na Serra. Por exemplo, o primeiro prefeito da cidade, João Alberto Ferraz, morava numa casa onde hoje é uma chácara. Hoje a construção deu o grupo Augusto de Lima, depois modificado, foi o Augusto de Lima. O Cícero Ferreira, que é um dos fundadores da escola de medicina, foi professor da escola, foi também prefeito há algum tempo, subprefeito, depois prefeito, ele tinha uma chácara enorme, ali onde está o Life Center. Tudo era chácara, era por ali morado. Então hoje tem uma ruazinha lá no fundo que tem o nome dele. Então esse pessoal todo mais assim, importante, morava de lá. E eles não queriam lotear os terrenos, eles demoraram demais. Durante muito tempo era conhecido como o bairro das chácaras. O Estevão Pinto comprou um desses lotes coloniais, um desses lotes primitivos, quarteirões primitivos lá, que era delimitado pela rua do Chumbo, que hoje tem o nome dele, Estevão Pinto, Ouro, dele era Ouro, porque tinha um carro passado assim, nem chegava aí. Ouro, Palmira e Monte Alegre. Dentro desse quarteirão, ele abriu duas ruas, a Dona Cecília, em homenagem à mãe dele, e a Dona Marianinha, que é homenagem à mãe, Dona Cecília, a mulher. E aí foi dividindo, fazendo casa para os filhos, de modo que foi tudo formado assim. Aí o bairro se conservou. Agora, o desenvolvimento do bairro ficou muito por causa desses cordos, né? O cordo da Mata, e o cordo da Serra e o cordo das Macabeiras. Que eles vinham lá de cima, toda a época, que o lugar que eles se encontravam. E até tem um trabalho escrito sobre isso, memória do bairro da Serra. Então, portanto, você vê que tem um pedaço aqui, tem um quarteirão enorme que não liga entre Palmira e Caraça, não tem uma rua nesse sentido transversal. Porque não tem jeito, passa lá aqueles quarteirões fechados, onde tem a igreja São João Evangelista, né? Aquele quarteirão lá, aqui foi aberto na chácara do Manuel Gomes Pereira. Também era uma chácara. Que é o Olímpico Clube ali, né? Não, o Olímpico é mais pra cima. Mas não é a mesma quadra, não? A igreja não tá na mesma quadra, lá embaixo? É capaz de ter um pedaço ali. Ela tá aqui, ele tá aqui, é uma quadra bem grande. Tudo fechado ali, não tem onde sair por causa disso. Então, o trânsito na serra é complicado por causa disso. Fica aquelas ruas sobrecarregadas, né? E a Ouro já teve banho contramão, né? Tinha uma cachoeirinha lá na Palmira, passa o córrego. Passa ali, daquele terreno que foi da família Salmitei. A Estevão Pinto também, o cruzamento dela com o Zambinho também, tinha uma pinguela de madeira, eu me lembro dessa pinguela. A Trifana passava o cano, que é um cano com 20 metros de diâmetro, que levava a água do manancial da Serra das Mangabeiras para aquela... E onde é hoje o parque que chama Milka Martins. Do lado da era o reservatório. Então passava água passava pra lá. E a gente passava por debaixo desse cano, tinha água. Tempo de seca ficava quase seco, tem que um pouquinho mais antes de abrir a Rua Trifana. E ela é mais larga, ela tem 20 metros, por causa das tais gaiolas. Eram as torres de eletricidade que levavam energia de transmissão através dela. Então por isso ela ficou mais larga, ela tem 20 metros na rua para rua de bairro, ela é larga. Então a Serra já sofreu muita mudança de paisagem, Muita mudança. Interessante. E a favela? A favela não era onde era. Não, as favelas foram depois. Essas favelas surgiram no tempo do Carone, prefeito. Ele andou deixando de pensar, se ocupa esse terreno ali. Tinha terreno da prefeitura e eles ocupariam um terreno nobre, podia fazer um bairro ali muito bom, né? Mas tá tudo ocupado por ali. Outra é aquela favela da Afonso Pena, aquilo a prefeitura tinha doado para um centro das viúvas, não sei o quê. Mas elas não tomaram posse, não sei o que houve, favelaram, e hoje tem gente morando aí, favelado, não paga imposto, dominando ali, mora longe, na Afonso Pena. Onde tem aqui a FUMEC, OAB... Ali também tem aqui da prefeitura, tem uma favelinha ali. Mas foi favela, né? Tem uma favelinha ali. Juntava isso na serra e subia para Não, a serra, porque ali já não é serra, ali é o Cruzeiro, né? Ali é Cruzeiro, mas o Minas 2 também era área de favela. Pois é, o Minas também. Era uma grande favela. Era um favelão danado ali. E o Minas foi uma sorte que ter comprado aquilo, porque uma vez a prefeitura dividiu, queria vender 3 quarteirões enormes, mas ninguém comprou. E por causa da favela, depois doou para o Minas, não sei se doou, o Minas comprou. Eles gastaram muito dinheiro para tirar aquele pessoal de lá, porque tinha tudo construído lá dentro. E como Afonso Pena, né, o prolongamento, o Juscelino, quando deixou a prefeitura, ele deixou a caixa da avenida já aberta, para prolongar a Avenida Afonso Pena. Mas Caio, quando foi favelando. Aí ficou aquele negócio do Souza Lima que abriu, e para tirar a favela dali também, não. Agora a sorte é que a prefeitura fez uma jogada de mestre. Ela trocou a área favelada por área de particular. Particular que tinha área, onde hoje é o quarteirão que tem
a Telemar, né? Telemar, aquele edifício Tancredo Neves, parece que é aquela coisa toda. Ali era que era dela. Ela foi, trocou, não sei pra quê. Então essas pessoas ficaram, aí tiraram os favelados. Porque se fosse eles provaram, como é que foi o negócio? Eles provaram, e houve até favelado que arranjou advogado que queria uso campeão, mas eles provaram que aquela parte que eles tinham recebido antes era da prefeitura, então não contou tempo para uso campeão. Era até um pessoal que era do Rio.